O filme não era ruim, mas Brian esperava mais. Ele gosta de filmes de terror, mas com o tempo começou a perder o gosto por eles. Cada reviravolta dessas histórias parecia ridiculamente previsível. Brian queria experimentar algo semelhante na vida real. Ele estava esperando algum monstro terrível invadir sua vida para iniciar uma carreira jornalística com a invasão. Mas a vida segue, mais devagar quanto possível, e espera-se que nada do tipo vire à esquina. Brian entra em seu carro, que estava no estacionamento ao lado do cinema. Ele insere a chave e está prestes a ligar o carro. Neste exato momento, Brian ouve alguém batendo na janela lateral. O rapaz levanta a cabeça e vê duas crianças ao lado do carro, provavelmente meninos de rua. Ele pensa, mas esses garotos estão bem vestidos demais para isso. Só que os capuzes cobrindo suas cabeças despertam suspeitas. Parece que eles realmente não querem mostrar seus rostos. Brian abre a janela para descobrir o que essas crianças precisam. Elas começam seu discurso de forma bastante educada. As crianças falam sobre o problema que estavam enfrentando. Querem ir ao cinema, mas, infelizmente, esqueceram o dinheiro. Brian pensa que as crianças estão lhe pedindo dinheiro para outras necessidades, sob o pretexto de comprar bilhetes de cinema. E se realmente fosse isso, essa situação não causaria nenhuma suspeita. No entanto, as crianças não precisam de dinheiro. Elas pedem a Brian para abrir a porta e deixá-las entrar no carro. Depois disso, ele supostamente teria que levá-las para casa, onde elas pegariam seu dinheiro. Brian hesita, mas não foi um pedido tão incomum. Uma certa frieza perturbadora emana das crianças. Brian obviamente não quer deixá-las entrar no carro. As crianças continuam firmes. Elas dizem a Brian que só podem entrar no carro se o próprio motorista as deixar entrar. De acordo com as crianças, Brian nem notaria que elas iriam desaparecer assim que levasse as crianças para a mãe delas. Logo surgiram ainda mais motivos para a alerta, já que Brian finalmente nota os olhos das crianças. Eram completamente pretos, como se feitos de carvão. Nessa massa escura, não há um indício sequer do branco do olho, nem da íris. As crianças percebem que Brian está com medo delas e imediatamente mudam a estratégia de negociação. As crianças prometem que não vão machucar o homem. Elas dizem que não estão armadas, o que significa que ele não precisa ter medo delas. Mas essas palavras assustam Brian mais ainda. O cara muda a marcha para ré e se prepara para uma fuga rápida. Nesse meio tempo, as crianças a cada segundo se tornam mais insistentes. Elas repetem de novo que não podem entrar no carro até que Brian desse seu consentimento. Sem esperar por uma resposta, uma das crianças começa a gritar e a exigir em voz alta para que ele as deixasse entrar. Brian pisa no acelerador bruscamente e recua a uma distância segura. Quando ele se vira, as crianças de olhos negros não estavam mais lá. O estacionamento em frente ao cinema, bem como a calçada adjacente, não tem uma alma viva. Esta história se passa em 1996 na cidade texana de Abilene, com um repórter local chamado Brian Bethel. O jornalista também afirma que algo semelhante aconteceu em Portland, Oregon. O que são essas criaturas misteriosas? À primeira vista, as crianças de olhos negros são, aparentemente, muito difíceis de serem distinguidas dos adolescentes e crianças que encontramos todos os dias nas ruas. Sua idade geralmente varia de 6 a 16 anos. É verdade que algumas testemunhas oculares afirmaram ter visto alguns mais velhos. Essas criaturas são pálidas o suficiente para revelar sua natureza não humana, mas geralmente escondem seus rostos com roupa, chapéus e capuzes. Apesar de sua aparência, suas vozes podem não ser infantis. Elas sempre falam com confiança, frieza e sem emoção, com uma voz monótona. São essas esquisitices na fala que causam ansiedade e medo nas pessoas que entram em contato com as criaturas. Mas a característica mais importante são os olhos absolutamente negros. Talvez, se não fosse por esse detalhe, elas simplesmente seriam percebidas como crianças estranhas, com olhares doentios. Esses entes ficaram famosos pelo mundo inteiro graças a Brian Bethel. Ele descreveu pela primeira vez sua experiência em um site dedicado a vários fenômenos paranormais, inclusive OVNIs. A história se tornou popular muito rapidamente. Pessoas de todo o mundo começaram a publicar suas próprias histórias sobre encontros com crianças de olhos negros. Todas as testemunhas tinham coisas em comum em seus depoimentos. Elas alegavam que as crianças de olhos negros apareciam quando completamente sozinhas. Ao mesmo tempo, não estavam na rua, mas em lugares fechados, ou pelo menos dentro de um carro. Todas as testemunhas oculares experimentaram uma ansiedade inexplicável antes mesmo de terem tempo de ver os olhos das crianças. Quando as pessoas finalmente viam seus olhos, as crianças anômalas se tornavam mais persistentes e agressivas em seus pedidos para deixá-las entrar. Quando a pessoa não sucumbiu à persuasão e não deixou as entidades demoníacas entrarem, elas desapareceram sem deixar rastros.
Brian obviamente não esperava que seu caso tornasse as criaturas populares, mas aparentemente ele mesmo queria ganhar popularidade. Então Brian criou um portal separado do site com perguntas e respostas. Nele, coletou as informações que pôde sobre as misteriosas entidades. Isso alimentou o interesse do público. Em 2012, Brian foi convidado para as filmagens da série Monstros e Mistérios da América, para que ele pudesse falar sobre tudo o que tinha acontecido com ele naquela remota noite de 1996. Depois disso, Brian escreveu um artigo muito bem detalhado para o jornal de sua cidade natal, onde aconteceu o incidente. O artigo As Crianças Misteriosas estimulou tanto a imaginação do público que o Kickstarter começou a arrecadar dinheiro para um filme sobre eles no mesmo ano. O dinheiro necessário foi acumulado muito rapidamente. A implementação do projeto e o lançamento do filme também não demoraram. O programa paranormal Estranhezas Toda Semana tornou populares as criaturas comentadas na internet. Em 2013, dedicaram um episódio de mesmo nome a crianças de olhos negros. Mas o interesse pela anomalia não parou por aí. Em setembro de 2014, crianças de olhos negros apareceram 3 vezes nas primeiras páginas do famoso jornal britânico Daily Star. Os materiais da publicação diziam respeito à venda de um determinado pub com reputação de anômalo em Staffordshire. De acordo com os jornalistas, estava de alguma forma ligado a fantasmas e ao aparecimento de crianças de olhos negros. Os artigos diziam que as pessoas se tornaram mais propensas a conhecer crianças de olhos negros em todo o mundo devido ao fato de este pub ter sido colocado à venda. A notícia levou a um aumento das atividades de caçadores de fantasmas. Passaram a procurar crianças de olhos negros para conhecê-las pessoalmente, se tiverem sorte, é claro. No entanto, nem todo mundo acreditava na existência de criaturas paranormais. Alguns mostravam um certo ceticismo saudável. Estas incluíam a escritora Sharon A. Hill. Posso dizer que ela é a minha colega. Ela também gosta de investigar todos os tipos de coisas anômalas. Bem, ela não encontrou nenhuma evidência de alguém que já teve contato com crianças de olhos pretos. Sharon acha que é apenas uma lenda urbana, uma história de terror que as crianças contam umas às outras por diversão e para bons sustos. Mas, na realidade, nada disso aconteceu. Mas não estou cético, nem tão desesperançoso quanto Sharon. Talvez Brian Bethel realmente tenha exagerado um pouco nas coisas, mas eu não descartaria completamente a possibilidade de existência de crianças de olhos negros. Além disso, tenho muitas perguntas. Simplesmente não posso deixá-las de lado. O que acontece quando deixam as crianças de olhos negros entrar? E desde quando as entidades demoníacas se tornaram tão educadas, já que não entram sem serem convidadas? A propósito, como sabemos, existem outras criaturas que só entrarão em sua casa se você as deixar entrar. São os vampiros. Nem todos, é claro, e nem sempre. Histórias de vampiros entrando em residências apenas quando convidados não são incomuns. Se as crianças de olhos negros são vampiras, então o resultado seria óbvio. Matarão suas presas, beberão seu sangue e, em alguns casos, poderão transformá-las em sua própria espécie. Embora haja uma teoria de que as crianças de olhos negros possam ser de uma natureza diferente. Elas podem ser alienígenas, demônios, fantasmas ou espíritos malignos. Se essas criaturas forem de outro planeta, então talvez elas tenham recebido ordens estranhas de lá. Por exemplo, não matar vítimas a menos que elas as convidem. Por outro lado, talvez Brian e outras testemunhas tenham escolhido não falar especificamente sobre o que aconteceria se deixassem as crianças entrar. Afinal, o mistério intriga o público e estimula a sua imaginação. Além disso, se você encontrar uma criança de olhos pretos, você pode querer deixá-la entrar, apenas para descobrir como tudo termina. Mas a razão mais provável pela qual ninguém sabe o final é porque as vítimas simplesmente morrem, e não há ninguém para contar sobre isso. Afinal, não se deve esquecer que as criaturas só vêm quando a pessoa está sozinha. Portanto, é bastante lógico que só sobram as testemunhas que não deixaram as criaturas entrarem em sua casa ou carro. Eu me pergunto o que aconteceria se você tirasse uma foto das crianças de olhos negros durante um encontro com elas. Como elas reagiriam? Compartilhe suas teorias nos comentários abaixo.